Bom dia a todos! Final de semana chegou, hein, turma? Hoje, 5 de junho de 2020. Vamos ressaltar aqui o nosso compromisso com os estudos, né? Ao decorrer desta semana, fizemos as nossas revisões, estudamos, mas vamos agora nos preparar, né, no sábado e no domingo, para a prova bimestral de segunda, já que semana que vem nós vamos estar realizando as provas de modo online. Então não deixem de estudar, tá bom? Outro ponto importante para o dia de hoje, dia 5 de junho, é que hoje é o Dia Internacional da Luta contra a Pesca Ilegal. Quer dizer, sabemos que há um determinado tempo, período do ano, em que os pescadores não realizam a pesca e recebem um benefício do governo. Para quê? Para que os peixes eles possam se reproduzir. Então, está acontecendo pesca no período de forma ilegal, denunciem. Hoje também é o Dia Nacional da Reciclagem, né? Sabemos que reciclar é preciso. Então, sempre buscar realizar compras, né, de produtos que possam reutilizar o devido material. Também é Dia Mundial, no mundo todo, do meio ambiente. Vamos proteger, no entanto que foi os informativos da nossa semana de revisões, né? Onde podemos ver a função, o objetivo do plantio de árvores, poluição do ar, poluição da água, né? Para que a gente possa ficar quanto mais informados, melhor. E também hoje é o dia da ecologia, né? Busquemos realmente proteger a mãe natureza. Então vamos dar uma olhadinha na nossa agenda de hoje. Vamos agora estar aqui acompanhando a nossa agenda. Teremos disciplina de ciência, com os conteúdos até onde vai o universo e também o ar. Na disciplina de artes, teremos desenho e pintura e efeitos de tinta. Nosso informativo de hoje, da Semana do Meio Ambiente, é a extinção de animais. A perda de habitat, que no caso é o local onde eles moram, provocada principalmente pela expansão do homem à medida que utilizamos terras para habitação, agricultura e comércio, é a maior ameaça enfrentada pela maioria das espécies de animais, seguida da caça e da pesca. Ainda que o ambiente não esteja totalmente perdido, ele pode estar tão alterado que os animais não conseguem se adaptar. Surgem cada vez mais ameaças globais. O comércio, que espalha doenças e espécies invasoras de um local para o outro. As mudanças climáticas, que acabam afetando todas as espécies da Terra, a começar pelos animais que vivem no alto das montanhas, onde é mais frio ou que dependem do gelo polar. A maioria das espécies enfrenta várias ameaças. Algumas são capazes de se adaptar a nós, outras desaparecerão. Vamos iniciar aqui a nossa revisão com a disciplina de ciências. E o nosso primeiro conteúdo é Até onde vai o universo? Sabemos que o centro do universo é o Sol, o astro-rei, né? Ele que é esse ser luminoso que ilumina o universo. Não só o planeta em que moramos, mas os 7 outros planetas existentes. Sabemos que há uma diversidade de planetas. Agora, os mais conhecidos são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, de acordo com a posição do Sol. Quem vocês vão estar conhecendo agora é o único satélite natural da Terra, que é a Lua. Tá bom? Ela é o único satélite natural da Terra. Vale lembrar que todos os planetas eles giram em torno do astro-rei, que no caso é o Sol. E a sequência que vocês estão visualizando é a sequência em posicionamento do Sol, tá bom? O planeta Terra, né, em posição
à Lua e ao Sol, ele gira em torno dele mesmo. Nesse caso, o que nós estamos visualizando é o movimento de rotação. Quando o planeta Terra gira em torno dele mesmo, o que nós podemos perceber é o movimento de rotação. Isso, faz com que aconteça o dia, quando ele está virado para o Sol, e a noite, quando está virado para a Lua. Isto dura um dia ou 24 horas. Em uma outra situação, nós vamos estar vendo agora a Terra girando em torno do Sol. Vejam só. Neste caso, aqui nós vamos estar tendo um movimento de translação. É quando ocorre as 4 estações do ano: inverno, verão, outono e primavera. Tem a duração de 365 dias e 6 horas ou um ano. Então você pode classificar de qualquer uma das duas formas, tá certo? Então esse movimento em que a Terra gira ao redor do Sol é movimento de translação. Esta é o nosso único satélite natural da Terra, como eu já tinha falado, certo? Ela é única, só existe uma, mas ela se apresenta em 4 fases durante cada mês. Seja ela lua nova, que é quando ela se aparece totalmente visível. Lua minguante, só conseguimos ver uma parte da lua iluminada. Lua crescente, a cada dia vemos uma parte cada vez maior da lua. E a lua cheia, aonde ela é totalmente iluminada. Então, além da Lua, que é o único satélite natural da Terra, existem outros satélites? Existe. Até porque não só outros satélites que enviam imagens e sons, também há os meteoros, os meteoritos, são as formações, quer dizer, são os astros que se encontram soltos na galáxia. Nós vamos estar agora percebendo a orientação do espaço por meio do Sol, Neste caso, essa orientação ela só vai poder ser dada quando for de dia. Lembrando que o lado em que o Sol nasce é o lado leste. Então ele vai passar o dia subindo, quando chegar lá no meio do céu, já é meio-dia, então ele vai começar a descer do lado oposto, que nós vamos chamá-lo de oeste. O lado que o Sol se põe é o oeste. À sua frente, às suas costas, na parte exterior você vai ter o sul. E na parte da frente terá o norte. Tudo bem? Nosso conteúdo agora é o ar. Saibamos nós que o ar ele tem uma suma importância para o meio ambiente, E ele é formado por diversos gases. Mas para isso, o ar ele deve ser puro, que no caso é incolor. Ele deve ser inodoro, não tem cheiro. Ele deve ser ímpido, não tem sabor. Tá bom? O planeta Terra está envolvido por uma camada extensa de ar chamada de atmosfera. Com isso, o ar é composto por uma mistura de vários gases, como o gás carbônico,
nitrogênio e oxigênio, onde cada um tem a sua importância, seja para os seres humanos, sejam para os animais, seja para as plantas. A pressão do ar é conhecida por pressão atmosférica. É ela que nos mantém em pé no nosso planeta. Vejam que quando um foguete é lançado para fora da camada atmosférica, as coisas começam a flutuar dentro do foguete. No caso, os determinados objetos, eles perdem essa devida pressão. Tudo bem? Quanto mais quente fica a superfície terrestre devido à incidência de raios solares, mais aquecido será o ar que está próximo a ela. A temperatura do ar é medida com um aparelho que fica exposto no ambiente, chamado de termômetro. Lembrando que podemos perceber a existência do ar por meio dos ventos, né? Essa imagem que a gente vê, ele apresenta um vento conhecido por brisa, que é um vento fraco e agradável. Ele nos refresca e também refresca o ambiente, ajudando na secagem das roupas no varal e espalhando as sementes. Ele também pode ser considerado por ventania. O ar se movimenta com mais força que a brisa. É capaz de deslocar as telhas de uma casa e formar redemoinhos com a poeira. Também classificado como furacão, formado por ventos muito fortes que podem causar a destruição de casas, plantações e etc. O vento, no caso, dessa situação, ele pode estar sendo medido a sua velocidade, indicando a direção dele por meio de instrumentos. Aqui nós temos o anemômetro. O anemômetro, ele mede a velocidade do vento, muito usado nas observatórios e nos aeroportos. É por meio dos anemômetros que os meteorologistas conseguem fazer uma previsão de quanto tempo uma massa de ar levará para chegar a um determinado local. Temos também a biruta, que é um instrumento cônico, com a extremidade maior fixa em um aro e a extremidade menor móvel. Tem a função de indicar a direção do vento. A biruta é indispensável aos aeroportos, pois os aviões só devem levantar voo e aterrissar no sentido contrário ao do vento. O catavento, é indicar a direção do vento. Nós vamos agora estar passando para o nosso conteúdo, a água. A Terra, observada do espaço, apresenta um aspecto azulado, devido ao fato de ser quase que totalmente coberta por água. A camada de água que envolve a Terra é chamada de hidrosfera. Ela é formada por rios, mares, oceanos, lagos, cachoeiras, geleiras, represas e etc. Além disso, as pessoas, os animais e as plantas que vivem na Terra também são constituídos por água. Lembrando que nós utilizamos a água nas nossas atividades diárias, para beber, tomar banho, lavar objetos da cozinha e roupas, preparar alimentos. A água ela é indispensável, ela é considerada fonte de vida. Na natureza, a água se apresenta em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Vou repetir: sólido, líquido e gasoso.
As mudanças de estado físico ocorrem de acordo com a variação da temperatura. Deixa eu dar um exemplo. Quando tiramos o gelo do congelador, ele se transforma em líquido, devido ao calor do ambiente. Nesse caso, ele vai estar passando do estado sólido para o líquido. Isso nós chamamos de fusão. Agora, quando nós colocamos água líquida nesse recipiente e levamos ao congelador, a água vai estar passando do estado líquido para o sólido. Nós chamamos de solidificação. Quando colocamos a água para ferver, ela se transforma em vapor. Por causa do calor, a água passa do estado líquido para o gasoso. Nós chamamos essa etapa de vaporização. Agora, sob a ação do frio, a água no estado gasoso, isto é, vapor de água, muda do estado atual para o líquido. Vejam que o estado gasoso são o frio que causa por conta da água no copo e acabam formando-se essas gotículas, quer dizer, do estado gasoso para o líquido. Tudo bem? Isso nós chamamos de condensação. A água, ela tem um papel muito importante na natureza. Vale ressaltar que ela percorre, um ciclo que não há fim. Inicia-se pela evaporização, quer dizer, a evaporação. As águas dos rios, mares e oceanos, elas evaporam por conta da emissão do calor do sol. Então, a água no estado líquido se transforma em gasoso, formando, onde ficam soltos no ar. Essa formação gasosa, ela vai passar a se formar nuvens, que no caso é a condensação. Essas nuvens formadas por vapor de água do estado gasoso, elas se enchem de gotículas de água, que no caso o que vai ocorrer é a precipitação, no caso a chuva. Vale lembrar que quando a água da chuva cai no chão, ocorre a infiltração. Ela chega até os nossos lençóis freáticos, alimentando algumas plantas e animais, e o demais da água volta para os rios de origem. Vale lembrar que nesta fase, nesse ciclo, a energia do sol que irradia a água para se transformar em gasosa também faz com que o líquido que existe nas folhas das árvores também transpire. Tudo bem? O nome disso é ciclo da água na natureza. Lembrando que a água do rio é ela que chega até a caixa das nossas casas. Isso se chama de tratamento de água. Como ocorre? Primeiro processo é a captação. A água que usamos para as mais diversas atividades do nosso dia a dia, como banho, escovar dentes, lavar pratos e regar jardim, é retirada dos rios, lagos e represa por meio de bombas. Dos reservatórios onde é feita a captação, a água é levada por grossas tubulações, também chamadas de adutoras, para as estações de tratamento de água, conhecidas como ETA. Após a captação, ela vai para a bacia de tranquilização, na qual a água bruta normalmente encontra-se sob forte pressão. Por isso, ela passa primeiro por uma bacia de tranquilização, na qual a função é reduzir a velocidade da água. Na bacia, a água sofre um processo inicial de limpeza. Ela passa por grades que retêm os detritos sólidos maiores, como os troncos, os galhos de árvore e até os peixes. Ainda nesse tanque, dosadores jogam cloro para matar vírus,
bactérias e outros micro-organismos e dissolver metais presentes na água. Na terceira etapa do processo, a água passa por canais de coagulação, onde recebe sulfato de alumínio líquido. Este produto serve para desestabilizar as partículas de sujeira. Floculação. Nos tanques floculadores, motores agitam a água em velocidade controlada e causam a aglutinação das partículas sólidas em suspensão, formando flocos maiores. Daí o nome de processo floculação. Na decatação, do tanque de floculação, a água serve para os decantadores, uma espécie de piscina a céu aberto, onde fica por cerca de 90 minutos. Esse é o tempo necessário para que os flocos se depositem no fundo, livrando a água da boa parte de suas impurezas sólidas. Na filtragem, caneletas localizadas na parte superior dos decantadores captam a água da superfície, que segue para filtros verticais. Na filtragem, a vida útil dos filtros utilizados no ETA varia de 20 a 30 horas. Depois desse período, são lavados para a retirada da sujeira que ficou retida neles. A desinfecção ocorre depois da filtragem. O tratamento está quase finalizado. Na última etapa, a água passa por 3 processos distintos e complementares: a cloração, a alquilinização e a fluoretação. A distribuição, finalmente, é a água tratada, na qual é bombeada para um grande reservatório que ficamos na ETA. Agora, nós vamos estar vendo a nossa revisão da nossa disciplina de artes, onde nós temos 2 conteúdos bem simples, mas importantes para a compreensão das artes, no nosso dia a dia. Sabemos nós que desenhar é uma das muitas formas de comunicação, além de ser uma atividade bastante prazerosa. Muitas pessoas utilizam o desenho em seu trabalho. A primeira etapa para um bom desenho é escolher um tema, como um animal, uma paisagem, depois fazer o esboço, que no caso é a imagem. Por fim, pintar, Então, o desenhar e pintar é muito importante, principalmente é método de avaliação, para estudos psicológicos, e mentais de uma devida criança. Sabemos nós que o pintar não necessariamente é apenas utilizar os lápis de cor, mas com pincéis, tinta guache, giz de cera, outros materiais que possam enriquecer, a nossa arte. É possível criar pinturas com efeitos variáveis, sendo objetos simples facilmente encontrados em casa, na qual você pode fazer marcas, texturas ou efeitos para diversificar a sua obra. Com a nossa revisão, de hoje, é possível notarmos a precisão, e também a formação do universo, por meio dos seus astros, e o bem, que se tem quando se possui um ar puro. Saibamos valorizar este bem que nos foi dado de forma límpida. Então, sejamos conscientes até nos cuidados com a água, esta fonte de energia, que nos alimenta e nos mantém também vivos. Já na nossa disciplina de arte, o nosso conteúdo ele é bem menor, mas nos deixa claro a essência que se possui da arte, do desenhar e do pintar.
da utilização de devidos materiais para expressar o devido sentimento existente no artista. Não que não sejamos artistas plásticas, mas também, como ser humano, devemos desenvolver a arte, né, a criatividade, né, essa expressão que possui dentro de cada um. Que sejamos, sim, grandes artistas. Tá bom? Então, referente a isso, vamos ressaltar que todas as nossas revisões se encontram no nosso canal aqui do YouTube, Senfis Educação. Lembrando também do apoio, né, no caderno, que vocês têm as revisões, os questionários e qualquer dúvida existente ou que vier a aparecer, vamos lá no nosso grupo do WhatsApp, né, tirar as dúvidas com o professor, porque nós estamos aqui para a contribuição do desenvolvimento educacional de cada um de vocês. Não se esqueçam, aproveita o FDS, né, o final de semana, para estudar. Segunda-feira nós já temos prova bimestral de português e ética. Tenham um ótimo final de semana e um bom dia.